Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. O livro de Esther, na Bíblia, narra a história da libertação do povo de Israel de uma grande ameaça que pairava sobre suas cabeças. Para quem não conhece ou não se lembra da história, isto se passou há aproximadamente de 2.500 a 2.600 anos atrás, na época do imperador persa Assuero, que é mais conhecido entre nós pelo seu nome grego, que é Xerxes. Xerxes era o imperador de todo o Império Persa, tinha dominado a Babilônia. O povo de Israel tinha sido libertado pelos persas do jugo babilônico e tinham, em parte do povo tinha já retornado para Jerusalém, pela autorização que os antecessores de Xerxes haviam dado, Ciro especificamente, para que o povo de Israel retornasse para sua terra em Jerusalém. Entretanto, uma parte do povo não voltou e se manteve na Babilônia, e como a Babilônia foi tomada pelos persas, acabaram indo para cidades persas, e essa história toda se passa no Império Persa. O fato é que Assuero, ou Xerxes, tinha uma esposa chamada Vasti, e tudo isso está no livro de Esther da Bíblia, quem quiser pode procurar. A sua esposa Vasti, ele a repudia, como se ele pedisse o divórcio dela, por um problema que ele teve com ela. O texto bíblico relata isto, não é o caso de entrarmos agora neste assunto, mas ele a repudia. E ele fica, depois de um tempo, aproximadamente 2 anos depois, quando ele volta da guerra contra os gregos, ele, triste porque estava só a sua esposa, ele tinha repudiado, ele está querendo uma nova esposa. E os conselheiros do rei propõem a ele que ele fizesse como se fosse um concurso de beleza, onde as virgens do império seriam levadas, escolhidas, algumas delas seriam levadas, seriam cuidadas por um período de tempo, aproximadamente, se eu não me engano, de 2 anos, para aprenderem etiqueta, falar o idioma, se portar diante do rei, e no momento adequado elas seriam apresentadas ao rei, e ele escolheria aquela que seria a substituta da sua rainha, a Vasti, que ele havia repudiado. Bem, a escolhida é Esther. Esther era uma judia. Ela era sobrinha de um outro personagem também deste texto, que é o Mardoqueu, ou Mordecai, que era seu tio. Ela era órfã, esse tio tinha criado a Esther, e ela foi escolhida pelo rei Assuero, ou Xerxes, para substituir a Vasti. Portanto, ela era judia, mas essa sua condição étnica não foi contada, não foi dita, né, mesmo porque não era necessário, e ela é escolhida, passa a ser a nova rainha. A questão é que o Assuero, ou Xerxes, ele nomeia um primeiro-ministro para o seu reino, chamado Amã, que era um amalequita, um descendente dos amalequitas, um povo inimigo mortal dos judeus. E este homem assume um poder grande dentro do Império Persa, ele passa a ser o primeiro-ministro, como eu disse, e quando ele começa a ganhar cada vez mais poder, ele tem uma rusga com Mardoqueu, que é o tio de Esther, que trabalhava no palácio. O texto bíblico fala que trabalhava à porta do rei. Ele era a pessoa que cuidava da agenda do rei, que anunciava as pessoas que iam ser recebidas ou não. Esse é o sentido, mais ou menos, deste trabalhar à porta do rei. Ele era uma pessoa que vivia no palácio. E o Amã
quer que todos as pessoas no reino se curvem diante dele quando ele passa, porque ele se julga uma pessoa muito importante, e efetivamente ele é, mas ele é muito mais orgulhoso do que importante. Ele acha que todas as pessoas devem se curvar diante dele. E o Mardoqueu, como judeu, se negava a curvar-se diante de homens, ele só se curvava a Deus. O Amã, enraivecido com essa situação, decide montar uma artimanha, um plano para conseguir exterminar com o Mardoqueu. Ele chega ao ponto de construir a forca aonde o Mardoqueu seria enforcado. E na realidade não é uma forca, a técnica de morte dos povos persas naquela época era o empalamento, que era colocar uma pessoa literalmente numa estaca, que nem um espetinho de churrasco. Era exatamente isso, é empalamento. Ele constrói o que na Bíblia se chama a forca, né, para matar o Mardoqueu, e fala com o rei Xerxes, ou Assuero, falando: olha, o povo judeu não obedece às tuas leis, né? Tem um povo que não obedece às tuas, não adora os nossos deuses, e esse povo aqui está fazendo mal para o povo persa, para o povo desta nação. Portanto, eu sugiro que este povo seja exterminado. O Xerxes, que pela história, pelo que a gente vê no texto bíblico, era uma pessoa muito insegura e que gostava muito de ser elogiado, né? O Amã, ele fica constantemente fazendo elogios para o rei, e ele, colocando muita fé, muita confiança neste seu servo Amã, dá liberdade a ele para que ele decidisse fazer o que ele julgasse adequado com aquele povo, o povo judeu. E ele lança então um édito dizendo que no dia X do mês Y do ano tal, que é o ano seguinte, é um ano depois, exatamente um ano depois, que foi solto, foi publicado este édito do rei, porque o rei assina isso, né, como se o rei estivesse assinando. Todo o povo persa teria o direito de matar, acabar, destruir, é dessa forma que o texto bíblico fala: matar, destruir, aniquilar, enfim, o povo judeu, os vizinhos que fossem judeus. O persa tem direito de fazer isso e de tomar as suas posses, de tomar as posses. E ele marca então a data um ano depois. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele conta para Ester, que era a sobrinha dele, ela era já a rainha, e pede para que ela interceda junto ao rei. Só que o rei não recebe a sua... Não é como nos dias de hoje, que a mulher e o marido vivem na mesma casa, fazem tudo juntos, dormem na mesma cama. Não. Nesta época, as mulheres ficavam no harém. O rei, quando queria a mulher, ele chamava e ela ia à presença dele. Então ela tem que ter autorização para ir até o rei, mas correndo risco de vida, porque se alguém se aproximasse do rei sem ser chamado, a pena era morte, a menos que o rei desse autorização, mesmo que fosse na hora H ali, a hora que a pessoa já está lá dentro. Se ele apontasse o seu cajado para a pessoa, ela poria a mão sobre o cajado, aquilo é a autorização para que ela chegue ao rei e fale com ele. Ela, correndo o risco de vida, porque ela não tinha autorização, ela vai até o palácio e o rei a recebe, né, autoriza a sua presença e pergunta o que ela queria. Minha rainha, o que tu desejas, né? E ela pede para fazer um banquete com ele. Ela não fala de imediato o que estava acontecendo, qual era o problema. Ela convida o rei para um banquete e que fosse ele com o Amã, o primeiro-ministro. Eles vão neste banquete, ela não conta também, o rei interpela, pergunta para ela
qual é o desejo? Ela falou, olha, hoje eu ainda não vou falar, amanhã eu vou te contar. Eu peço que você, por favor, volte, você e o Amã, para um novo banquete amanhã. E eles retornam no dia seguinte, obviamente eu estou encurtando a história aqui, né? Eles retornam no dia seguinte para um banquete, mas nesta noite, entre o primeiro banquete e o segundo banquete, o rei tem uma insônia e ele talvez, e isto é, obviamente eu estou fazendo uma brincadeira, né? Talvez pela insônia, normalmente o que a gente faria é arrumar alguma coisa bem chata para a gente fazer, porque dá sono, né? Assistir um filme ruim, ler um livro horroroso. O que ele faz? Ele pede para o servo dele ir ler as atas das reuniões que ele teve no reino. No reino. Isso que é coisa pior do que ouvir leitura de ata de reunião passada, né? Então, talvez tenha sido, não sei, eu estou brincando aqui, é uma hipótese. E eles leem uma das atas onde descreve uma pessoa que havia livrado o rei Xerxes da morte, porque esta pessoa descobriu um complô para matar o rei. E ele ouve quem é esta pessoa. A pessoa que soube disto e que denunciou, e por isso o senhor conseguiu se livrar desta como é que fala, desta ameaça de morte, foi o Mardoqueu, aquela pessoa que trabalha à porta do seu palácio. E ele pergunta, mas e o que nós fizemos em agradecimento para ela? E a pessoa que estava lendo a ata fala, majestade, não foi feito nada por ele. No dia seguinte, quando vai ter o banquete, o segundo banquete com a rainha Esther, o Mardoqueu, que estava feliz da vida porque ele sabia, ele já estava pronto para mandar matar o Mardoqueu, ele já tinha conversado com o rei, os judeus já estavam irremediavelmente perdidos um ano lá para frente, mas ele já tinha também combinado com o rei para matar especificamente uma pessoa. Tinha combinado? Não. Ele ia falar com o rei neste outro dia para que ele autorizasse a matar o Mardoqueu, sob a acusação de que o Mardoqueu não o respeitava, de que ele não se curvava diante dele, não aceitava sua autoridade, e obviamente o Xerxes iria aceitar. Era algo muito simples. Na cabeça do Amã era algo muito simples. O fato é que quando Amã chega no templo não, no palácio, o rei, que não tinha dormido à noite, que tinha ouvido a história de que o Mardoqueu tinha livrado a vida dele de uma ameaça de morte, antes que o Amã falasse qualquer coisa contra o Mardoqueu, quando ele chega, ele fala o que deveria ser feito para uma pessoa que o rei quer honrar. E o Mardoqueu, como passava por uma grande crise na vida inteira dele, de uma grande autoestima, ele se amava, ele achou que era ele a pessoa que o rei queria honrar, né? Ele fala que deveria colocar as roupas do rei, usar o cavalo do rei e andar pela cidade sendo puxado por um servo principal do rei, e este servo do rei proclamando que esta pessoa o rei quer honrar. É isto que o rei faz com aquelas pessoas honrosas, né? Que ele quer honrar dentro do seu reino. E o rei fala, ótima ideia, então é isso que você vai fazer, pega o Mardoqueu, veste ele com as roupas do rei, coloca ele sobre o cavalo, e você, como é a pessoa mais importante, você vai à frente no cavalo, puxando o cavalo e falando isso que você acabou de falar para mim, falando mais em relação ao Mardoqueu, porque eu quero honrá-lo porque ele me livrou da morte. O rei não tinha a menor ideia da intenção que o Amã tinha de matar o Mardoqueu. Ele não chega nem a ficar sabendo disso. A questão é que depois, na hora do banquete, no mesmo dia, depois que o Mardoqueu, o Amã,
leva o Mardoqueu pela cidade inteira proclamando a honra que o rei estava dando para aquele homem. Ele volta para sua casa, acabado, triste, sem esperança nenhuma e com raiva, obviamente, pelo que tinha acontecido. E mal dá tempo dele chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa, os servos do rei já estão à sua porta para pegar ele para ir para o banquete. E ele vai a contragosto, e quando ele chega, este é o dia em que Esther resolve contar para o rei qual era a intenção do Amã. E ela conta para o rei que o Amã tinha planejado exterminar com todo o povo judeu do reino dele. E aquele povo que trabalhava pelo reino, que pagava impostos ao rei, que era um povo fiel àquele rei, a ponto dela mesma ser a esposa do rei, estar ameaçada por um decreto que o Amã tinha feito, enganando o rei. Bem, o rei fica furioso com isto. Um dos servos do rei, que estava ali próximo, é chamado já para prender o Amã, porque ele cometeu o crime de, quando a Esther conta isto para o rei, ele chega próximo a ela e se debruça sobre ela, implorando para ela que perdoasse, e aquilo é uma ofensa, um homem chegar próximo à mulher do rei. E isso deixa o Xerxes ainda mais com raiva do Amã. Então é dada a ordem já para prendê-lo, e neste momento a pessoa que vai prendê-lo, um dos guardas que estava ali na porta, fala: olha, inclusive ele já construiu uma forca na porta da casa dele para matar o Mardoqueu, que hoje o senhor honrou. Ele já tinha feito uma forca para matar o Amã. Ele falou: tá bom, então ele vai inaugurar esta forca, pode matá-lo lá. E ele efetivamente morre. O Mardoqueu se torna um primeiro-ministro no lugar do Amã, e o rei dá toda a liberdade para que ele revogasse ou que ele mudasse, fizesse o que fosse possível para livrar o povo de hebreu, o povo judeu, daquela maldição, daquela ameaça que o Amã tinha urdido contra o povo. Por quê? Porque pela lei persa, naquela época, depois que o rei assina um édito, uma lei, ele não pode voltar atrás. Ele não pode mais voltar atrás. Depois que está assinado, ele não pode revogar a lei. Então, o Mardoqueu tinha que fazer uma nova lei que combatesse aquela primeira, mas sem revogar. Então, o que ele faz? Ele cria uma nova lei que o rei assina, de que o povo judeu teria todo o direito de, ao ser atacado naquele dia, atacar primeiro e se defender de qualquer ataque. O que dá uma clara mensagem para o povo: fala: olha, o rei mudou de ideia, o decreto continua valendo. Se você quiser tentar ir em cima dos judeus, você vai. Só que hoje a cabeça do rei é outra, né? O rei mudou de ideia. O fato é que, efetivamente, neste dia, quando chega o dia em que aquela lei valia, há diversas batalhas, muitos persas são mortos, porque eles vão tentar atacar, até porque eles poderiam ficar com os bens dos judeus, mas muitos são mortos. Judeus, não há informação na Bíblia de que judeus tenham morrido, e eles se livram daquela maldição, daquela ameaça que o Amã tinha urdido contra o povo judeu. Obviamente, isto é intervenção de Deus. Foi Deus, e no texto de Esther,
embora não se fale do nome de Deus, mas ela ora, ela faz jejum e deixa claro no texto todo a mão de Deus por trás, orientando tanto Xerxes, quanto Esther, quanto Mardoqueu, para encaminhar a história de tal forma que o povo de Israel fosse protegido daquela ameaça. O fato é que esta data se tornou uma data importante no calendário litúrgico, no calendário religioso de Israel. Foi um grande milagre que Deus livrou o povo de uma ameaça que seria fatal, porque era em todo o império. Os persas, que estavam em todo o império, e o império persa era enorme, significa que o povo que tinha voltado para Jerusalém poderia ser morto, o povo que ainda estava lá em Suzã, que é a cidade onde se passa essa história de Esther, que é no Irã de hoje, né? Onde fica o Irã hoje, lá, e no Império Persa inteiro, né? Isso foi divulgado para todo o Império. Todos os judeus que estivessem espalhados pelo Império Persa sofriam a ameaça de morte. Então, se isso tivesse se efetivado, talvez o povo judeu não existisse hoje. Então, isto é comemorado até hoje, nos dias de hoje, a libertação que o imperador persa, Xerxes, promoveu favoravelmente ao povo judeu, autorizando que um judeu que se tornou primeiro-ministro fizesse uma lei, não revogando, mas quase, digamos assim, que anulando uma lei anterior. E o povo foi poupado da morte urdida por Amã. Esta data hoje é conhecida como a festa do Purim. E, coincidentemente, se é que isso é possível, esta data foi comemorada nesta semana que nós estamos agora, de segunda, a partir de segunda-feira, o dia 2 de março. Dia 2 de março desta semana, segunda-feira, se iniciou a festa do Purim, que é exatamente a data onde se comemora esses acontecimentos. Foi o dia em que o povo se libertou daquela ameaça de morte. Exatamente um dia antes, foi no sábado, que foi o último dia de fevereiro, dia 28 de fevereiro, aconteceu o contrário. Israel, predominantemente Israel, que fez o ataque, e Estados Unidos atacaram o prédio onde estava grande parte do governo do Irã e o Ayatollah Ali Khamenei. E neste ataque que foi feito contra o povo, contra este prédio, o Ayatollah Ali Khamenei, um ditador que é contra o povo judeu, que é um Amã, ele não é descendente do Amã, porque o Amã era amalequita, e o Khamenei é persa, né? Ele é persa, se eu não me engano, nasceu lá no Irã, não sei em que cidade, né? Mas aconteceu o contrário. Este rei, vamos dizer assim, embora não rei, mas é o chefe principal, é o Xerxes dos dias de hoje, ele era contra o povo judeu, ele queria exterminar e dizia isso de maneira clara e explícita para quem quisesse ouvir. Chama o Israel do pequeno Satã, e o grande Satã é os Estados Unidos, e ele fala claramente de que o objetivo deles era destruir o pequeno Satã, que era Israel, e o grande Satã, Estados Unidos. Neste dia, 28 de março, o governo, o exército de Israel, as IDF, que é o exército, como se chama o exército de Israel, junto com os Estados Unidos, destruíram o prédio onde estava
havendo uma reunião deles, do Ayatollah com os seus principais ministros lá. Parece que tinha umas 40 e poucas pessoas que acabaram morrendo. E ele, com isto, Israel liberta o povo do Irã do jugo que eles estavam sofrendo, as ameaças e da morte que este homem, Khamenei, estava patrocinando para o seu próprio povo. Ou seja, a história inversa da história de Esther. Na história de Esther, o persa liberta os judeus do jugo que era Amã. Agora, os judeus libertam o povo do Irã do jugo que era o seu próprio governo despótico, que era este Ayatollah xiita do Irã. É uma coincidência, se é que a gente pode falar que existam coincidências neste caso. Talvez essa data tenha sido escolhida a dedo por eles no momento, por eles, digo Israel e Estados Unidos, no momento de fazer esta operação. Com este pano de fundo, e no fim a introdução vai ficar mais longa do que o próprio vídeo, vamos então para o vídeo de hoje, que fala de um texto que foi publicado no site do Portas Abertas, falando a respeito da situação do Irã após a morte do Ali Khamenei, o Ayatollah. Esperamos que o último deste governo despótico que assola o Irã há 47 anos. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, então o artigo que eu quero compartilhar hoje com vocês é mais uma vez do site do Portas Abertas. É uma matéria que saiu, foi publicada no dia 2 de março, ou seja, segunda-feira desta semana, falando exatamente do acontecimento aí no final de semana, da morte do Ali Khamenei. E diz o artigo, então, o Irã confirma a morte do Ayatollah Ali Khamenei. O regime do líder supremo do Irã perseguiu cristãos duramente por 37 anos. E a foto ali embaixo está escrito que a morte de Ali Khamenei foi anunciada na televisão iraniana no domingo 1º de março. A reportagem então começa dizendo que a televisão estatal iraniana confirmou ontem, 1º de março de 2026, a morte do Ayatollah Ali Khamenei, após os Estados Unidos e Israel terem afirmado que o líder supremo do Irã e outros altos funcionários foram mortos em ataques no último final de semana. O canal exibiu imagens de arquivo marcadas com uma faixa preta de luto, enquanto um apresentador da TV iraniana anunciou a morte de Khamenei. Eu não sei se algum de vocês teve chance de ver, eu vi num canal no YouTube que mostraram um trecho desse repórter contando isso na televisão iraniana, e o cara chorando, uma coisa assim deprimente, né? Em contrapartida, vídeos publicados nas redes sociais mostraram cenas de celebração em Teherã, capital do Irã. O povo saiu às ruas para comemorar isso, né? Veja só a diferença, né? A mídia oficial do governo, comprada, como acontece na maioria dos países hoje em dia, inclusive no Brasil, chorando as lágrimas de crocodilo por uma notícia daquele que sustentava, né, que dava o dinheiro, que pagava, enquanto o povo oprimido sai às ruas para comemorar aquilo, porque ainda não foi o final, mas é uma clara demonstração de que aparentemente dias melhores estão por vir, né?
E continua: regime de Ali Khamenei perseguiu cristãos duramente por quase 40 anos. Em outros países ao redor do mundo, muitos iranianos foram às ruas comemorar a notícia. Com 86 anos, o Ayatollah governa o Irã desde 1989 e, sob seu regime, cristãos foram alvos de dura perseguição. Lembrando, a Revolução Islâmica, quando depuseram o Shah Reza Pahlavi, lá em 1979 foi essa revolução, assumiu o governo o Ayatollah Khomeini, que estava no exílio na França. Ele assume o governo, torna aquilo uma ditadura, um regime teocrático islâmico xiita, impõe todas aquelas regras que a gente sabe, as mulheres não têm direito a nada, têm que andar cobertas, a lei da Sharia, que são as leis islâmicas, tal, todas vigorando, não existem leis civis, são as leis religiosas. E a religião é o Islã, o islamismo. Qualquer outra religião não pode, né? Muito menos e principalmente o cristianismo. Quando ele morre em 1989, o Khomeini morre, assume no lugar dele este outro Shah, que é o Khamenei, ou seja, ele estava no poder há 37 anos, desde 1989. E daí continua dizendo que um especialista da Portas Abertas sobre o Irã compartilha. Aspas para ele: a morte do Ayatollah Ali Khamenei marca um momento significativo na história do Irã. Sob sua liderança, a igreja no Irã viveu décadas de intensa pressão, sob restrições, vigilância, prisões e o constante peso da incerteza. Muitos foram perseguidos simplesmente por seguir a Cristo. E qual é a expectativa dos cristãos perseguidos com a queda do regime no Irã? E ele continua, esse membro do Portas Abertas, aspas de novo para ele: este momento não é sobre vingança ou triunfo, mas sobre a possibilidade de um futuro diferente. Um futuro onde a liberdade de consciência, a dignidade e a justiça sejam estendidas a todos os iranianos, independentemente de fé ou origem, acrescenta o especialista. Mesmo na dificuldade, a igreja iraniana permanece resiliente, cheia de oração e profundamente enraizada na esperança. Minha oração é que este ponto de virada abra caminho para a paz, reconciliação e verdadeira liberdade em nossa nação, conclui o cristão iraniano. Lembrar que uma das pessoas que foi morta foi um ex-presidente, né? O presidente ele representa o governo, mas ele não tem efetivamente o poder, né? Quem manda é o Ayatollah, né? Este é o homem forte. E teve um presidente lá anos atrás, eu não vou lembrar o nome dele neste exato momento, mas durante o vídeo eu lembro e eu falo que é muito amigo, inclusive, do nosso presidente aqui do Brasil. Tem até foto dele na internet, os dois juntos. Então, estou dizendo, mostrar qual é o alinhamento do atual governo brasileiro quando a gente fala de outros países pelo mundo. O Brasil se alia ao Irã, uma ditadura, a China é uma ditadura, Coreia do Norte é uma ditadura, Rússia é uma ditadura, e outros tantos países africanos, a Venezuela aqui, na América do Sul, o Daniel Ortega lá na Nicarágua, né, o Gustavo Petro na Colômbia. Não é uma ditadura o Gustavo Petro porque ele não teve chance, ele tentou, né? Ele tentou por todos os meios, mas não conseguiu. No Chile, o presidente que está saindo, né? Não sei se já assumiu o novo presidente que foi eleito, também tentou mudar a Constituição,
E são esses os amigos desse nosso governo brasileiro atual. Cristina Kirchner, na Argentina. Não precisa ir muito longe, não precisa pensar muito para ver qual é o alinhamento. Existem N nações pelo mundo, né? Existem aquelas que são democráticas, né? E aquelas que são ditatoriais. Todos os amigos do atual governo brasileiro são na linha da ditadura, né? Você não vê ele sendo amigo de Estados Unidos, França, que o governo nem é tão maravilhoso assim. Ele também tem um pezinho meio em algo assim de proibir, fala de censura. Na Europa como um todo tá desse jeito, né? A Alemanha também tá com um pezinho de censura forte, inclusive. Há muitos relatos da situação da Alemanha, que está uma perseguição. A Inglaterra, por incrível que pareça, também, né? E outros países da Europa. Agora a gente vê, por exemplo, a presidente, a primeira-ministra lá da Itália, a Giorgia Meloni, que ela não se dá muito com o nosso governante aqui do Brasil, não. Não se bicam. Ela é uma pessoa que não pensa como ele. Ela é aliada de quem? Dos países efetivamente democráticos, com os Estados Unidos, né? Da Argentina, agora com o Milei, né? Agora o Brasil está este amor platônico, né? com o Irã, e a ponto de ter até foto. Bom, o nosso vice-presidente esteve lá numa cerimônia lá no Irã, né? Tem foto dele lá nessa cerimônia também. Inclusive os caras que estão sentados ao lado dele naquela foto já morreram todos, né? Só tá ele vivo ainda, né? Mas, e continua. O texto fala sobre o avivamento da igreja sob a teocracia do Irã e a oportunidade para o evangelho. A igreja clandestina de Jesus tem se expandido rapidamente no Irã há anos. O crescimento de igrejas domésticas é considerado um dos maiores avivamentos cristãos da atualidade. Tanto que no Shockwave 2025, que é um movimento jovem de oração patrocinado pelo Portas Abertas, né, mais de 3.100 grupos de jovens brasileiros oraram pelos cristãos no Irã. Nossa oração é para que o Evangelho de Jesus continue a ser anunciado em meio às mudanças, para que neste novo tempo as sementes do Evangelho possam ver a luz do sol crescer e dar frutos de salvação no Irã. E existem efetivamente informações de que no mundo islâmico está havendo muitas conversões de pessoas ao cristianismo. Pessoas que eram de fé muçulmana, islâmica, e se converteram ao cristianismo, só que estão escondidas, né? Porque não pode. E essas informações, quem eu ouvi falar sobre isso foi do pastor o Luiz Saião, falando a respeito disso. Eu estou procurando essas informações na imprensa, em algum tipo de publicação. Eu não consegui encontrar ainda, mas quando eu encontrar eu vou trazer aqui para vocês. E por último, para encerrar o artigo, né, o DIP 2026. DIP é a sigla que é o Domingo da Igreja Perseguida, né? Domingo da Igreja Perseguida 2026. Fé corajosa no Oriente Médio e Norte da África. E diz que em 2026, o Domingo da Igreja Perseguida, DIP 2026, o maior movimento nacional de oração pela Igreja Perseguida, tem como alvo de intercessão o Oriente Médio e Norte da África. Daí ele faz um apelo: junte-se a mais de 17 mil igrejas clamando pelos nossos irmãos e irmãs, deve ser, né, na fé, nesta região que precisam de nosso apoio. E daí uma aspas para alguém, uma cristã iraniana, que diz: somos cristãos de origem muçulmana e fugimos do Irã por causa da perseguição, por não termos liberdade para expressar e viver nossa fé.
Sofremos anos de deslocamento e vivemos como refugiados. Estamos muito esperançosos de podermos voltar para a nossa terra natal. Que Deus traga paz e proteja todo o Oriente Médio neste tempo de mudança para o Irã, afirma uma cristã iraniana. E essa é a reportagem, a matéria que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Não sabemos ainda o que acontecerá com a nação do Irã, nem quando estes combates cessarão. O povo persa converteu-se ao islamismo entre os séculos 7 e 9 de nossa era, ou seja, entre os anos 601 até 899, foi dentro desse período. E o islamismo é uma religião que nasceu entre os povos árabes, aqueles descendentes de Ismael, que era filho de Abraão com Agar, a sua serva egípcia. Os árabes conquistaram a Pérsia no século VII, por volta do ano 633, e isto levou os persas a converterem-se ao Islã. O estranho é que hoje eles, os persas, se consideram os chefes do Islã, o que não é reconhecido pelos árabes. Os persas do Irã são predominantemente xiitas, ou seja, radicais, e os árabes das nações próximas, como a Arábia Saudita, o Bahrein, Iêmen, Cisjordânia, o Egito e outras, são predominantemente sunitas, uma linha mais suave, vamos dizer assim, do islamismo. Xiitas e sunitas vivem em briga há séculos e por vezes são inimigos, exceto quando se fala de Israel, quando quase todos concordam que não querem Israel presente ali naquela região. Entretanto, o Irã está atacando inclusive países árabes que são muçulmanos e estavam neutros neste conflito presente. Basta ver as notícias que são publicadas e conseguiu que esses países se virassem contra o Irã, ameaçando o Irã inclusive de entrar junto com Israel e Estados Unidos na batalha contra o Irã. Sinais de um regime agonizando. Deus controla todos os fatos que ocorrem na história. Há aproximadamente 2.400 anos atrás, ele usou um imperador persa, Xerxes, para libertar o seu povo, Israel, da morte, através de Ester e Mardoqueu. Será que está usando hoje Benjamin Netanyahu e Donald Trump para libertar o povo iraniano da morte que o governo do Irã está patrocinando contra o seu próprio povo há 47 anos? Eu não tenho dúvidas de que Deus controla a história. Nós não sabemos ainda como tudo isto vai terminar, mas confiando em Deus, temos a certeza de que a vontade dele será feita, e a vontade de Deus é perfeita. Um dos efeitos claros de tudo isto é o crescimento, a fé e a coragem da Igreja de Cristo no Irã, que apesar dos perigos e ameaças, continua viva e crescendo. Que Deus abençoe o povo do Irã e que, independentemente do desfecho desta história, que a palavra de Deus prevaleça e seja anunciada a tantos que precisam conhecê-la. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.